Pacheco confirma a sessão com governadores sobre reforma tributária. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou a participação de 27 governadores na sessão temática sobre a reforma tributária, a PEC 4519, no plenário, na terça-feira, dia 29, a partir das 10 horas. Ele disse que a sessão deve durar todo dia, sendo organizada por blocos de representantes por cada região. Pacheco afirmou que a discussão poderá auxiliar no amadurecimento em torno da proposta de emenda à Constituição. A ideia é usarmos o dia todo da terça-feira, começando às 10 horas da manhã, e dar aos governadores o direito de ocupar a tribuna do Senado para poder fazer suas exposições em relação à reforma tributária. Aqueles que aqui estiverem vão ter essa oportunidade e também vão poder ouvir os senadores, que também terão o direito à palavra, disse o presidente do Senado em coletiva à imprensa ontem, dia 22, após participar da Conferência de Cidades da América Latina, que acontece em Brasília. A matéria tem como relator o senador Eduardo Braga e será tema de 8 audiências públicas na Comissão de Constituição e Justiça, único colegiado que vai apreciar o texto antes de ir ao plenário. Já está lá o texto. Já foi aprovado, já está lá. Foi encaminhado e não foi discutido antes. É interessante que agora vai se discutir, agora vai se ouvir os governadores. Os caras estão falando há mais de um mês, há quase 2 meses os caras estão falando, gritando a respeito disso. Um turno que já está aprovado. Não está aprovado, quer dizer, você vai discutir depois que você mandou para lá o projeto. Pois é. Por que não se discutiu o projeto antes? Nós falamos isso aqui outro dia. Por que falamos aqui diversas vezes no programa, né, sobre a reforma tributária. Há que ser feita? Isso é indiscutível. O Brasil precisa dessa reforma, é uma reforma importante. E isso ninguém contesta. Contudo, não pode ser feito da maneira que foi feita. Vamos passar a reforma tributária, uma reforma que vem há anos sendo discutida. Não é possível, meu Deus do céu, que matérias importantes foram votadas assim a toque de caixa. Muitos congressistas denunciaram isso, inclusive. Não tivemos tempo de ler, são pautas muito técnicas. Simplesmente o texto chegou, vamos votar e acabou. Então, acho que é válida essa discussão, se é que vai acontecer, né? Se é que realmente vão ouvir os governadores. E um outro ponto super importante nessa questão de se ouvirem os governadores é o seguinte: a gente sabe que o que movimenta o Brasil hoje são os empreendedores, os microempreendedores e a indústria. Então, os estados precisam participar dessa discussão para trazer a carga tributária que vai ser colocada em cima desse setor, que é super importante, porque a gente sabe que sem emprego, sem empreendimento, sem fomentar os empreendedores, proteger, ouvi-los, o emprego não vai acontecer do nada. E sem emprego, o país não vai andar. Então, pauta super importante, espero que os governadores sejam ouvidos, deveriam, como o Márcio falou, terem sido ouvidos lá atrás, mas antes tarde do que mais tarde, não é? Vamos falar um pouquinho também dessa questão que o Pacheco comentou, de ouvir por região. Não, coloca tudo lá dentro, tranca as portas e bora discutir. Você quer ouvir por região? Porque o Sudeste vai brigar com alguma outra vai brigar com o Sudeste. Já tem farpa para tudo quanto é lado. Deixa o pau comer. Exato, é o famoso pega fogo, cabaré. Não, nós vamos discutir por região? Não, chamem todos. Exato, concordo. Eu acho que o ponto, mais uma vez, aqui no Brasil, as coisas foram feitas de modo atropelado. Nós estamos pensando numa reforma tributária sem antes discutir uma reforma política. Ou seja, o nosso Estado vai continuar gigante ou ele vai ser reduzido? Esse é o ponto. Aí a gente poderia mensurar uma reforma tributária. Essa reforma tributária, que ninguém se engane, está se pensando única e exclusivamente em como arrecadar mais. Não é como melhorar a sua vida, a minha vida. Então esqueça isso. Está se vendo como a gente vai poder arrecadar mais e mais para um estado gigante. Onde a gente vai chegar com isso? Eu não me incomodaria de pagar impostos, desde que eu tivesse retorno. Eu não tenho o mínimo de retorno, que, por exemplo, poderia ser a segurança pública. A gente dá uma volta no nosso país com medo. Então, eu acho que, mais uma vez, a coisa é feita sem foco. Os nossos parlamentares, infelizmente, são muito, muito ruins, né? Eles são muito bons de parlare, mas são péssimos na hora de planejar o país. Infelizmente é isso.
Bem colocado. É discutido, acho que a Suécia fez uma reforma tributária. Sim. E é um dos maiores cargas tributárias do mundo. Mas logo vai perder essa posição para o Brasil. Exato. 28%, 28%, se não me engano. Está lá que o pessoal já está projetando nessa reforma tributária. Agora, que seja dito, você tem uma carga tributária alta, né? Como o Márcio comentou da Suécia, não tem problema. Mas como é a Suécia? Agora, você ter uma carga tributária do tamanho da Suécia, mas não ter o nível do serviço público, né? De tudo, nível Suécia, então não tem razão de ser. Eu acho que o grande problema é esse. Você ter todo o nível de serviço público que a Suécia tem, principalmente com a segurança. E eu bato muito nessa questão da segurança por isso. Eu acho que só o fato de você dar uma volta com medo, você já fica completamente em pânico. E esse estado de pânico que o brasileiro se tomou, a gente não percebe, mas ele existe. Então colocou uma questão muito clara, que é o custo do Estado, né? Esse Estado pesado, esse Estado extremamente lento, pesado. Esse Estado que traz um estado de insatisfação. Exato. Precisa ser reformado. Sim, reforma política, reforma administrativa. Já disse aqui, a reforma administrativa teria que ser feita antes da reforma tributária. Primeiro enxuga a máquina estatal e veja, não é um compromisso desse governo que só pensa em gastar. Então, primeiro você arruma a casa, reduz os gastos, faz a reforma administrativa. A partir disso, sim, seria feita a reforma tributária. Certamente uma carga tributária muito menor se o compromisso fosse de reduzir os gastos. Custo do Estado é o que faz os tributos aumentarem ou não. A agilidade do Estado e a aplicabilidade dos recursos fazem você ter uma eficiência ou não. Faz você aplicar mais de uma vez no mesmo local, porque aplica mal e acaba ficando mais caro. A chamada eficiência do serviço público. Sobre esse ponto, tem uma frase do Winston Churchill que diz o seguinte: não há nada que o